E, portanto, num terceiro momento, surge a terceira fase do constitucionalismo. A terceira fase do Estado, o segundo pós-guerra. Pensamos, portanto, em igualdade, em liberdade, em igualdade, fraternidade. Então veja como a Revolução Francesa foi profética. Profética porque ela anuncia o paradigma que revoluciona o século XX. Quando eu penso na Revolução Francesa, eu penso em república e vejam que nesses tempos difíceis de discussão das questões republicanas, eu me lembro de Abad Sieyès. Não me lembro porque eu não estava lá, mas Abad Sieyès, em 8 de agosto de 1788, foi com seus amigos até o rei Luís XVI. Ele foi pedir alguma coisa conservadora. Queria apenas uma constituição, uma assembleia constituinte. Abad Sieyès e seus amigos queriam, porque a França naquele momento tinha 25 milhões de habitantes, 24 milhões e 600 era a burguesia, era o terceiro estado, era uma mistura de gente, 400 mil eram clérigos e nobres. Quem pagava impostos eram apenas os burgueses. E uma das coisas que eles queriam é que todos pagassem impostos e que se criassem regras com relação à questão do serviço público, a uma série da questão de que se pudesse fazer uma repactuação. Bom, se sabe que não foi atendido e o resultado foi, quase um ano depois, a queda da Bastilha. Eu me lembro que quando eu chegava em Itaqui, no Rio Grande do Sul, como promotor em 1986, eu descobri uma coisa fantástica que até aquele momento eu não sabia, que até a Constituição de 1988, parlamentares e juízes no Brasil não pagavam imposto de renda. E promotores em alguns estados também não pagavam imposto de renda. E eu fiquei pensando, 200 anos depois da Revolução Francesa, tem que fazer uma Constituição, como a Constituição republicana do Brasil, para instituir a noção de fraternidade. De fraternidade porque é a distribuição, é a noção de que todos têm que participar da elaboração da res pública, da questão republicana. Eu mostro isso para falar do Estado Democrático de Direito. E tudo isso para dizer que o século XX foi extremamente generoso. O século XX foi extremamente generoso porque nos legou três grandes revoluções. Eu falarei apenas de duas. Não vou falar da revolução do inconsciente de Freud, mas vou falar daquilo que eu vou chamar de primeira revolução copernicana, que é a revolução do constitucionalismo, desta terceira fase do constitucionalismo que muda a história, do constitucionalismo que estabelece as bases para o resgate das promessas da modernidade. E nesse momento temos um constitucionalismo que atravessa as relações privadas. É aquilo que nós chamamos de horizontalidade dos direitos fundamentais. Bom, homenageando Paulo Bonavides, poderíamos traduzir isso numa frase: ontem os códigos, hoje as constituições. Isso não é uma mera figura de retórica, porque o constitucionalismo traz embutido nessa perspectiva de ruptura histórica, ele traz essa perspectiva de resgate das promessas da modernidade. A pergunta é: esse modelo está esgotado? Quando nós falamos hoje, quando se fala às vezes, quando nós ouvimos falar de perspectiva de uma Assembleia Constituinte, de desregulamentação, retirar direitos, fazer uma reforma constitucional, enfim, a gente pergunta: esse modelo estaria esgotado? Esse constitucionalismo dessa terceira fase, da visão profética da Revolução Francesa, poderíamos dizer assim, está esgotado? Eu diria que não. E respondo com o triângulo dialético proposto por Canotilho. Canotilho diz: vamos perguntar, o Estado resolveu os problemas da segurança e da liberdade, portanto, a violência física, a segurança do cidadão e o arbítrio? Essa é a primeira pergunta. Bom, vamos para a segunda. O Estado resolveu o problema da desigualdade política? Deu as condições para que tenhamos igualdade de acesso às questões políticas e à questão da res pública? A terceira: o Estado resolveu o problema da pobreza? Mas se tudo isso está no texto da Constituição, a pergunta é: eu posso dizer que está esgotado o constitucionalismo? Se eu não respondi, se o Estado não respondeu, este triângulo dialético,
Bom, se o Estado não respondeu a elas, enquanto isso tiver, nós estamos na trincheira do constitucionalismo e da jurisdição constitucional. É por isso que o Estado Democrático de Direito está ligado à jurisdição constitucional. Constituir, Constituição, eu constituo a ação. É a questão do novo e do velho. É possível. A pergunta que se faz, nós olhamos o novo com os olhos do novo ou estamos olhando o novo com os olhos do velho? Às vezes, eu fico pensando nesta era dos princípios, e não há dissertação de mestrado e tese de doutorado, ou não há palestras que passamos pelo Brasil todo, e sempre tem alguém falando sobre princípios. É a coisa mais da moda que é sobre princípios. E eu fico me lembrando como é difícil fazer com que os juízes apliquem princípios. No controle difuso, eu me lembro de Sir Edward Coke. Tenho que fazer menção ao velho juiz inglês que inaugura uma das 3 matrizes da jurisdição constitucional, do constitucionalismo. Em 1604, 1605, 6, 7, 8, no início dos anos de 1600, Sir Edward Coke, um juiz de um pequeno tribunal, enfrentava as prerrogativas reais, o absolutismo dos Stuart. E, por exemplo, quando o rei editava as proclamations, que é uma espécie de medidas provisórias da época, Sir Edward Coke fazia jurisdição constitucional. Mas alguém diria, mas como jurisdição constitucional se não havia Constituição? Não havia Constituição no sentido que nós entendemos, mas havia aquilo que era a constituição do direito inglês, da noção de que a common law significava a sedimentação e a partir daí se faria e se faz ele fazia a parametricidade. O caso, o Bonan Case, em que ele dá uma espécie de mandado de segurança para que o Dr. Bonan possa clinicar, eis que autoritariamente tinha sido impedido de clinicar. Os Writ of Prohibitions, que é outro caso famoso. E Sir Edward Coke inaugura, portanto, uma dessas 3 matrizes, e vejamos, claro que em 1688, com a Gloriosa, isso muda, porque vem a supremacia do parlamento, mas ali está instaurada a primeira matriz. E Sir Edward Coke, ele é citado no caso Marbury versus Madison. E por que eu falo no Marbury versus Madison? Por uma razão muito simples. Porque ali em 1803, não vou falar sobre o caso, nas especificidades, evidentemente, por falta de tempo, enfim, e o caso Marbury versus Madison, que cita, o juiz Marshall cita Edward Coke, inaugura ali a segunda matriz, que é a do controle do Judicial Review, que é o controle difuso de constitucionalidade. Ali começa a segunda matriz. É interessante, porque se nós formos para o decreto 848, pouco lido, mas eu recomendo, o decreto 848 de junho de